Começa agora o programa Sintonia com Deus. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. A tua graça me basta, Senhor, e enche minha vida, enche o meu ser, a tua graça. Suba perante ti, este sincero amor, seja a expressão de todo meu
E aí você ouviu então Raquel Novaes cantando Tua Graça Me Basta, acompanhada aí de Paulo César Baruch, nessa belíssima canção que nos faz refletir. Meu nome é Everton, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul, e você é o meu convidado para estarmos juntos nesta 1 hora, escutando belíssimos louvores e refletindo na Palavra de Deus. Vamos ouvir mais outra canção que nos faz refletir, agora com o IP Alfa, A Rua e o Mundo. Preste atenção na letra dessa canção que foi enviada a nós aqui por um dos ouvintes. Esta música nos fala sobre a prática, de falar do amor de Deus, seja onde o Senhor nos enviar, ou do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Ouça essa canção, reflita sobre esta letra. O amor veio a nós, e como um de nós se deu, para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino, com justiça e amor governas. Eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos, aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor, ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. O amor veio a nós, e como um de nós se deu, pra dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino, com justiça e amor governas. E eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos, aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor, ao redor do mundo, do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. Serei
Aqui pela sua rádio web Ungidos, você ouve o programa Sintonia com Deus, a exposição bíblica da palavra, os mais lindos louvores na sua programação. Aí então você está ouvindo a Sintonia com Deus, uma programação da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul, aqui na rua São Luís, número 188, bairro Jardim, aqui em Sapucaia do Sul, região da Grande Porto Alegre. Se você está aqui por perto e deseja nos conhecer, fique à vontade para nos fazer uma visita. Nós estamos com as nossas programações, os nossos cultos presenciais, ainda com aquelas limitações necessárias, né, colocadas por conta da pandemia que estamos passando, mas você pode nos visitar aqui nas programações de culto solene, às 19 horas, todo domingo. E vamos continuar ouvindo belíssimas canções, agora com vocês, grupo Viniardi, cantando a música intitulada Quebrantado. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor.
ouvinte ligadinho na Sintonia com Deus. Vamos conhecer alguns dos nossos ouvintes. Meu nome é Cláudia, sou de Sapucaia do Sul e estou ouvindo a programação Sintonia com Deus. Meu nome é Kleber, moro em Sapucaia do Sul e eu também acompanho o programa Sintonia com Deus. Meu nome é Giovana, eu sou de Sapucaia do Sul e estou ouvindo a programação Sintonia com Deus. Boa noite, o meu nome é Vanilda Coelho de Borba. Eu sou de Garopaba, Santa Catarina, e eu ouço o programa Sintonia com Deus. Tá aí então algum de nossos ouvintes mais assíduos, aí dando o seu recadinho de onde estão e que estão sintonizados com Deus. E agora então, seguindo na sequência dos equívocos que algumas pessoas acabam cometendo ao estudar a palavra de Deus, nós estamos no sétimo equívoco que algumas pessoas acabam cometendo quando vão estudar a Bíblia. E esse sétimo equívoco trata exatamente de esquecer-se de que a Bíblia é um livro humano, com características humanas. Exceto os 10 mandamentos, que foi escrito pelo dedo de Deus, que está lá registrado em Êxodo 31, versículo 18, a Bíblia não foi verbalmente ditada. Seus escritores foram escritores humanos, pessoas comuns, e empregaram seu estilo literário próprio, com o seu jeito de ver as coisas. Às vezes tomaram informações de fontes humanas para escreverem. Um exemplo disso é o próprio Evangelho de Lucas. No capítulo inicial, capítulo 1 de Lucas, nos primeiros versículos, nós percebemos esta situação. A Escritura ainda registra também perspectivas humanas. Quando você lê o Salmo 23, você percebe que Davi falou do ponto de vista de um pastor de ovelhas. Os livros de Reis foram escritos tendo uma abordagem profética e crônicas a partir de um ponto de vista sacerdotal. Atos manifesta um enfoque histórico e, segundo Timóteo, o coração de um pastor. A Escritura, em certo aspecto, se assemelha ao próprio Senhor Jesus Cristo. Sendo 100% homem, obviamente que Jesus também é 100% Deus, mas sendo homem, ele não possuía erros ou falha alguma. A palavra de Deus, do mesmo modo, não possui erros nem falha alguma, mesmo tendo sido registrada por homens, porque ela é inspirada por Deus. E isso garante à palavra registrada, à Escritura Sagrada, esse aspecto inerrante, esse atributo de inerrância. Tá aí então nosso quadro Fique Esperto, Estude a Bíblia. Vamos ouvir mais música? Agora com vocês, Resgate, cantando 10:06. Abro os olhos sob o mesmo teto todo dia, tudo outra vez. Acordo, tapa no relógio, a mente tá vazia, são 10:06. Hoje a morte do meu ego tá fazendo aniversário. Será que eu vou chegar ao fim de mais um calendário? Eu não sei. Eu não sei. É tudo
sempre igual. Disseram que o teu amor é novo a cada dia. Eu pensei, quero ouvir a tua voz falar o que eu queria. São 10 pra 6. Se é pra te servir, então matar aquela velha sede. Se é pra te seguir e nunca mais cair na mesma rede, eu vou. A próxima canção é de um grupo chamado Companhia de Jesus e o nome da música é Tempo. Reflita na letra desta canção e pense em quanto tempo você tem dedicado ao Senhor no corre-corre da tua vida. Não tenho tido tempo nem pra me dizer que estou sem tempo pra mim, sem tempo até pra olhar pra cima, a criatura olhando o Criador. O tempo passa como nuvens que com vento se vão, que se aquecem e caem, molhando a terra, regando o chão, cheirando vidas, molhando a terra. O tempo apagou histórias, culturas, rancores, as cores, amores, discursos que fiz. O tempo apagou histórias, culturas, rancores, as cores, amores, discursos que fiz. Apagou de mim, apagou de ti. O tempo só não conseguiu apagar o teu amor por mim, Jesus. Tenho tido tempo nem pra me dizer que estou sem tempo pra mim, sem tempo até pra olhar pra cima, a criatura olhando o Criador.
O tempo passa como nuvens que com vento se vão, que se aquecem e caem, molhando a terra, regando o chão, gerando vidas, molhando a terra. O tempo apagou histórias, culturas, rancores, as cores, amores, discursos que fiz. O tempo apagou histórias, culturas, rancores, as cores, amores, discursos que fiz. Apagou de mim, apagou de ti. O tempo só não conseguiu apagar o teu amor por mim, Jesus. Oh. Apagou histórias, culturas, rancores, as cores, amores, discursos que fiz. O tempo apagou histórias, culturas, rancores, as cores, amores, discursos que fiz. Apagou de mim, apagou de ti. O tempo só não conseguiu apagar o teu amor por mim, Jesus. Apagou de mim, apagou de ti. O tempo só não conseguiu apagar o teu amor por mim, Jesus. Tempo só não conseguiu apagar o teu amor por mim, Jesus. Oh, yeah. E se você deseja nos conhecer um pouco mais da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul, você pode acessar as nossas mídias sociais, aí YouTube, Instagram, Telegram e Facebook com o mesmo endereço. Você digita lá IPB Sapucaia do Sul ou IPB Sapucaia. Tanto no YouTube, no Instagram, como no Telegram e Facebook, você vai encontrar informações sobre a Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul, aqui da região da Grande Porto Alegre. Então não esqueça, YouTube, Instagram, Telegram, Facebook, você só precisa digitar IPB Sapucaia e você vai encontrar informações da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul. E a nossa próxima canção, antes de nós meditarmos na Palavra de Deus, nos preparando para a meditação na Palavra de Deus, é deste cantor chamado Sérgio Lopes. Sérgio Lopes é conhecido já há muito tempo também como o poeta gospel, né, com as suas letras que muitas vezes nos fazem retornar ao cenário bíblico. E esta canção que nós vamos ouvir se intitula Te Amo. Eu te convido, então, a ouvirmos juntos esta canção, nos preparando para a reflexão na Palavra de Deus. Vamos ouvir.
me perdi, num grande abismo tropecei, e por uma estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida, mas sem vida eu vivi. A minha voz não tinha quem chamar, minhas mãos vazias nada tinham pra mostrar, era o retrato do meu cansaço. Quantas noites frias eu vivi, quase sem vida, sem esperança, gritei teu nome, Jesus, me deste forças, me levantaste, e hoje confesso, te amo, Jesus. Te amo, cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos, e hoje vivo pra falar do teu amor. Agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, minha voz semeará tua palavra, pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. Cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos, e hoje vivo pra falar do teu amor. Agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, minha voz semeará tua palavra, pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. Te amo. Nesse momento, vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua graça e misericórdia. E nós te suplicamos nesse momento que o Senhor nos traga compreensão sobre a tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero compartilhar com você nesse momento a palavra de Deus que se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 17. Onde a palavra de Deus diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa.
Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e nós te suplicamos, ó Deus, que nos traga compreensão sobre aquilo que acabamos de ler. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Como é que você tem planejado o seu tempo? Você já parou para pensar sobre isso? De que maneira você programa os teus dias? Você programa os teus dias? Muitos de nós apenas vivem os dias, não programam muito, né? Qual é a organização que você conscientemente desenvolve para lidar com as tarefas familiares e profissionais da casa e do trabalho? Tiago, irmão de Jesus Cristo, ao escrever a sua carta para os nossos irmãos que, perseguidos, foram dispersos de Jerusalém, apresenta uma maravilhosa reflexão sobre planejamento, muito propício para esses leitores e igualmente importante e útil a nós hoje, em nosso contexto de vida contemporâneo. Dentre os primeiros leitores da carta, temos vários grupos de cristãos, simples e letrados, humildes e abastados. E nesse momento vamos observar Tiago falando abertamente sobre a maneira de planejar, adequando para a vida. Os negociantes são o público principal a quem Tiago se dirige no capítulo 4, versículo 13 a 17. Eles tinham a característica de serem planejadores, determinados e altamente seguros. Eles decidiam aonde e quando ir, quanto tempo iriam permanecer e possuíam absoluta certeza de que obteriam lucro de suas operações. Observe em Tiago, capítulo 4, no versículo de número 13, o que a palavra de Deus diz: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Veja a determinação destes negociantes e a certeza que eles tinham da efetivação do seu próprio planejamento. Tiago não irá de modo algum criticar o desejo de obter lucro. Ele está de fato preocupado com os planejamentos que levam em consideração exclusivamente as coisas desse mundo. Por isso ele trata de apresentar os pilares do planejamento saudável. É isso que nós vamos observar aqui na passagem da palavra de Deus. Os pilares do planejamento saudável. O primeiro pilar do planejamento saudável é: considere a fragilidade do planejamento humano. O que Tiago está afirmando é que, ainda que tenha uma perspectiva, o homem não conhece o seu futuro. Fatores externos, enfermidades e até a própria morte tornam o planejamento humano extremamente frágil e instável. O conhecimento humano é extremamente limitado. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, muito menos daqui a um ano. A vida é extremamente passageira. O tempo passa e nós voamos, é o que diz a Escritura. Jó, em conversa com Deus, fala da brevidade da existência humana, afirmando da seguinte maneira: a minha vida é um sopro,
Jó capítulo 7, versículo 7. Mais adiante, o mesmo Jó completa dizendo: deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Davi, no Salmo 39, também nos lembra da fragilidade humana e a brevidade da existência. Lá no Salmo 39, versículos 5 e 6, a palavra de Deus diz: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Salmo 39, versículos 5 a 6. Então, os planejamentos humanos são falíveis. A palavra de Deus nos apresenta isso. O homem não tem como garantir seus próprios resultados. Em nossos planejamentos, devemos lembrar que não temos o controle sobre as múltiplas variantes da qual nossa vida é composta. E esse é, então, o primeiro pilar do planejamento, conforme a palavra de Deus. Considere a fragilidade dos planejamentos humanos. O segundo pilar que eu quero destacar nesse momento está em Tiago, capítulo 4, versículo 15. É que devemos considerar a vontade do Senhor. A palavra de Deus diz assim, em Tiago 4,15, que nós acabamos de ler no início dessa mensagem. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Portanto, o segundo pilar do planejamento humano é considerar a vontade de Deus. O que Tiago está ensinando aqui não é que devemos planejar e então dizer: se Deus quiser, conseguiremos efetuar o nosso planejamento. O que Tiago está trazendo à mente é que nos planejamentos do homem, o homem deve considerar os princípios, direcionamentos e vontades reveladas de Deus. O desejo do homem precisa ser o de realizar aquilo que Deus deseja que ele realize. Esta era a compreensão de Paulo também. Observe o que ele diz aos de Éfeso. Diz assim a palavra de Deus em Atos, capítulo 18, versículo 21. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Aos romanos convertidos, ele diz: em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Romanos 1, versículo 10. Na carta aos primeiros Coríntios, capítulo 4, versículo 19, Paulo diz: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Muito mais do que verbalizar uma frase de impacto, Paulo realmente considerava a vontade de Deus nos planejamentos que fazia e, desse modo, aplicava os princípios de Deus. Qual é a vontade de Deus nas tarefas do reino que Ele confiou a ti? O que Deus quer que você, que está me ouvindo nesse instante, o que Deus quer que você faça? E aonde Ele quer que você realize? Você já fez essas perguntas a Deus? É importante saber, pois você deve atender a estes propósitos do Senhor, porque Ele te escolheu. Em terceiro lugar, terceiro pilar no planejamento saudável: não se orgulhe dos projetos puramente humanos. Capítulo 4 de
Tiago, versículo 16, a palavra de Deus diz: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Nesse instante, o que está em destaque é a ênfase do ego. Tiago está não somente apresentando o erro das pessoas confiarem nos projetos sem o aval de Deus, como também o fato de elas se orgulharem de traçar seus projetos sem consultarem a Deus, sem o aval e sem a consulta, e ainda se orgulharem por isso. Este orgulho na capacidade de realizar um projeto em que Deus não precisa ser consultado é tão reprovável quanto o desejo de Lúcifer em assumir o lugar de Deus. Tomar decisões sem buscar a orientação e a direção de Deus. Tal orgulho é diabólico. E o homem que age assim está caindo no mesmo erro de Adão e Eva, que desejaram assumir o lugar de Deus, assumindo o controle da própria vida. Não devemos nos orgulhar quando agimos decidindo por nós mesmos. Devemos nos arrepender. Nesse instante se faz necessário lembrar e entender o que diz Salomão no livro dos Salmos. Salmo de número 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Observe a ironia da passagem. Ainda que o homem se esforce ao máximo, sem o auxílio de Deus, tudo é vão. Ele é quem faz os projetos serem verdadeiramente bem-sucedidos. Deus é quem faz os projetos serem verdadeiramente bem-sucedidos. Se esforçar em cumprir as diretrizes de Deus é o mais útil de todos os esforços que o homem pode realizar. Quarto pilar e último do planejamento saudável está em Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago está, em outras palavras, dizendo: não faça o errado, sabendo o que é certo. Tiago, nesse último parágrafo, está fazendo uso de uma estrutura de pensamento que parece um tanto abrupta em relação ao que ele tem desenvolvido nos versos anteriores. No entanto, com a expressão portanto, ele apresenta sua conclusão em relação ao que vem desenvolvendo. A síntese é: agora que você sabe o que é correto fazer, se não o fizer, estará agindo contra Deus. Pois todo pecado é primeiramente contra Deus. É isso que Gênesis 39:9 nos apresenta. O modelo está em Cristo. O modelo do planejamento está em Cristo. Considerou a fragilidade dos planejamentos humanos. A palavra de Deus em João 2,25 registra: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Em segundo lugar, Cristo considerou a vontade do Senhor. João capítulo 4, verso 34 registra: disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não se orgulhe dos projetos puramente humanos.
Lá em Mateus capítulo 16, versículo 22, vemos uma situação em que Pedro, ele reflete apenas nos planejamentos ou na ideia puramente humana, ao reprovar Jesus Cristo. Lá a palavra de Deus diz: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mateus capítulo 16, versículo 22 e 23. Não faça o errado, sabendo o que é certo. Em Mateus 27, 50, a palavra de Deus diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Foi para isso que Cristo veio, para morrer na cruz. E Ele fez o que era certo, sabendo que era certo. Então nós vemos os 4 pilares do planejamento humano aí em Tiago, recapitulando os pilares do planejamento saudável. Primeiro pilar, considere a fragilidade dos planejamentos humanos. Segundo pilar, considere a vontade do Senhor nos teus planejamentos. Terceiro pilar, não se orgulhe dos planejamentos puramente humanos. Deixar Deus fora do planejamento não é sabedoria. Quarto e último lugar, não faça errado, sabendo o que é certo. Dessa maneira, eu tenho certeza que Deus vai abençoar o teu planejamento a cada passo, cada vez que nós considerarmos a vontade de Deus e esses ensinamentos da palavra do Senhor. Vamos orar nesse instante. Pai amado, eu quero te pedir, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que esteja abençoando a vida e a família deste ouvinte, desta ouvinte, e que a sua vida, Senhor, possa contemplar a alegria de um bom planejamento da sua vida, planejamento dos seus negócios, planejamento dos seus estudos, planejamento, ó Deus, da sua casa, da sua família. Senhor, em nome de Cristo Jesus, eu te peço que a tua mão abençoadora esteja sobre esta família, sobre esta vida, e que a tua palavra seja clara a cada dia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o programa Sintonia com Deus, transmitido todas as quintas e sábados, sempre às 19 horas. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima programação. E nós nos encontramos no próximo programa Sintonia com Deus, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e até lá!